A gente já trouxe vários assuntos ligados ao mundo das plantas em casas, já falamos de plantas, já divulgamos quais são as plantas venenosas, os cuidados que a gente tem que ter, mas você sabe que a gente nunca tinha parado para conversar sobre um assunto mais, como é que eu posso dizer, mais assertivo relacionado às plantas. O que a gente pode ter em casa, como a gente pode ter uma horta, como a gente pode cuidar e qual é o ambiente que fica mais interessante. Você já pensou nisso? Às vezes você quer levar uma planta para casa, você quer colocar numa parte da sua casa porque você acha interessante, porque você acha legal, mas de repente pode estar dentro da sua casa, mas não naquele ambiente. Não é isso? Exatamente. Hoje nós estamos aqui com o arquiteto Augusto César, ele vai explicar melhor como a gente pode escolher um espaço para a gente iniciar o cultivo de plantas em casa e quais os locais mais adequados para a gente realmente deixar esse espaço bonito, como é que a gente pode iniciar esse projeto, quais são as espécies e como elas podem se adaptar à nossa casa, né? Porque isso também influencia? Claro que sim. Primeiro eu quero agradecer por essa Seja possibilidade bem-vindo, de falar sobre paisagismo, Sim. que as pessoas ainda confundem muito com a mera jardinagem. Olha só. E não é. Hoje em dia eu ouvi uma fala muito interessante de um grande especialista que hoje, cada vez mais, como você mesmo disse, as pessoas se interessam por trazer o paisagismo, porque não é mais só uma questão meramente estética, Sim. é uma necessidade. É uma necessidade na nossa sociedade. É um ar mais puro. Com certeza, com certeza. É cientificamente comprovado que nos proporciona qualidade de vida, resgate. É uma alimentação mais Sim, adequada, porque sim. quando você pensa em colocar um jardim, mas quando você pensa em colocar uma hortinha dentro de casa, às vezes a pessoa diz, eu tentei colocar uma horta dentro de casa, mas não deu certo, não vai pra frente. Exato. Já ouviu falar nisso? Com certeza, eu lido com isso no meu dia a dia como arquiteto paisagista. Eu acredito, né? Eu mesma, eu tenho muita vontade às vezes de ter uma hortinha. Quando eu morava em casa, eu lutava, né, para ter uma horta suspensa e consegui durante um bom tempo comer muita coisa dessa hortinha. Minha mãe, por exemplo, lá em São João do Piauí, ela tem uma horta suspensa onde couve, todo dia tem couve em casa. Aquele couve gostosinho, aquele cheiro verde gostoso. Então é diferente de você ir para um ambiente, um supermercado e comprar algo que já está guardado há 1000 anos ali, né? Exato. E você colocou coisas muito interessantes na sua fala inicial, nessa questão da funcionalidade, Sim. do que dá certo. E também a gente vive esse momento do resgate, do saudável. E o paisagismo, ele proporciona isso. Então, iniciando a fala assim, de como a gente pode trabalhar isso. Primeiro, depende muito do projeto, né, do espaço que você tem disponível. Tem, assim, a planta, não basta você gostar. E o que a pessoa pretende dentro daquele ambiente, né? A disponibilidade de tempo Sim. que ela tem para cuidar daquele jardim, Sim. porque realmente são seres vivos, então eles necessitam de um cuidado, de uma manutenção. Por exemplo, se você tem um apartamento, né? A planta que você escolheu, eu adoro uma planta específica, às vezes até por uma relação afetiva, como você falou. Porque tem muito disso. Tem. Quando a gente faz a composição, a gente faz o projeto, é sempre interessante fazer o briefing com o cliente, como a gente chama, porque a gente cria pensando no que aquilo vai proporcionar para o cliente, o bem-estar que vai beneficiá-lo. Isso, às vezes, tem uma referência afetiva, como você tinha da horta da sua mãe, Sim. da vontade de trazê-lo para a sua casa. Mas nesse espaço, você tem que ver na nossa realidade o que é viável. O que pode e o que não pode. Exato. Por exemplo, a arquitetura hoje, ela entra em vários pontos dentro de um ambiente, Com né? certeza. Seja num comércio, seja dentro de uma casa, de um apartamento. A gente está vendo uma árvore maravilhosa. Isso. E a gente vê algo, mas até nisso também, de repente um tronco de uma árvore X não vai dar certo para você colocar uma planta Y. Exatamente. A questão é justamente isso. Isso foi pensado nesse sentido. E aí nessas filmagens, dessas imagens, você percebe o seguinte, que hoje cada vez mais a arquitetura, e especialmente pós-pandemia, é um dos reflexos. Sim. Existe uma interação, uma busca de interação entre o ambiente externo com o interno. Cada vez mais se faz necessário trazer esses elementos da natureza para dentro de casa, para esse convívio, porque ele te proporciona bem-estar, psicologicamente ele reflete na diminuição de estresse. As plantas, comprovadamente, ela melhora a acústica
diminuição de poluição. Então são só benefícios. Tudo é uma questão. E jardim, ele independe do tamanho. Você pode ter um espaço diminuto e ter aquele aconchego, aquele acolhimento que o verde vai te proporcionar. Às vezes até a própria disciplina e o compromisso que você vai ter também Sim. na hora de você receber aquilo. Exato. Por exemplo, quais os locais mais adequados para você dizer que quer ter uma horta ou até mesmo um jardim? Olha, por exemplo, uma horta. Geralmente quando a gente fala uma horta, que é um sonho assim, até nisso na nossa realidade existe uma limitação. Porque tem certas espécies que são mais complexas. Então, geralmente, quando eu for, eu faço muito projeto, especialmente Sim. em condomínio, e me pedem. Então, o que eu sugiro, assim, de uma forma geral, acho que isso é uma dica interessante, seja para um apartamento, seja para uma casa com espaço maior, seria na seleção de espécies. E geralmente são até as mais, você pode usar, por exemplo, rúcula, hortelã, que todo mundo gosta, o tomate cereja vai dar certo. Outra espécie que eu acho interessante é manjericão. Elas você consegue cultivar, mas existe uma regra básica. Sim. Essas hortaliças, elas precisam de uma quantidade mínima de sol. 4 a 5 horas diárias. Por isso que às vezes não dá certo em alguns apartamentos, porque elas precisam de sol direto. Então, isso é uma regra. E também a quantidade de água. Então, a luminosidade, luminosidade, ela vai influenciar totalmente. nessa hora. E, se você não tiver, você está vendo por essa árvore aí, né? Ela está cheia de orquídeas e você pode ter certeza, elas tinham sido recentemente implantadas, que daqui a um ano elas vão florescer novamente. Por quê? Porque elas estão numa área onde existe luminosidade, que é diferente de sol direto. Sim. O sol direto, por exemplo, as hortaliças, elas vão necessitar dessa incidência solar direta. Já as orquídeas, elas precisam da luminosidade. É uma verdadeira ciência. Por isso que às vezes a pessoa diz assim, nossa, eu sempre morre as que eu recebo, porque você deixou no lugar que não era para ter deixado. E às vezes molhou demais ou de menos. Olha então, às vezes, uma pesquisazinha básica faz a diferença, já pode ajudar hoje. Quais espécies podem se adaptar melhor, principalmente aqui na nossa capital? Tem uma regra hoje em dia que eu acho, por exemplo, quando eu penso paisagismo, eu não penso só na casa. Eu penso que a gente tem uma necessidade hoje em dia de pensar no urbano. Sim. Teresina sempre foi conhecida como cidade verde, ela está perdendo isso. Então, assim, eu mesmo tenho esse Sair acolhimento. um pouco de dentro de casa seria a palavra-chave? Também, porque se você tiver espaços disponíveis no seu entorno, na sua calçada, escolhendo espécies corretas, o ideal é sempre escolher espécies mais rústicas, especialmente entre as árvores, escolher espécies nativas, porque é uma forma de resgate do que é nosso, de preservar a nossa flora. Porque muitas vezes a gente introduz espécies que não são nativas e gera desequilíbrios. Vou te dar um exemplo. A cidade hoje ela é permeada por ninho. E é um verdadeiro em busca da necessária sombra de Teresina, porque nosso clima é atípico. Sim. Mas aquilo foi uma escolha equivocada, porque ela já prejudica. Ela prejudica a nossa fauna local. Então, até nisso, uma sugestão que eu dou. Se você quiser plantar uma árvore, busque espécies nativas, porque além do resgate cultural, você está ajudando o nosso ecossistema usando espécies nossas. Além de virar algo turístico Com também. certeza. Porque você vai estar valorizando o que é nosso. Exato. E ao mesmo tempo as pessoas vão vir de fora buscando o que só encontra aqui. E além do que, por ser nossa, ela já é mais resistente. Com certeza. Ela já está adaptada à nossa realidade. Exatamente. Então, nos períodos de maior incidência climática, onde o clima é mais agressivo, qual é a planta que vai ser mais resistente? Aquilo que já é nosso. Pronto. Quando você fala assim, aí a gente quer chamar a atenção das pessoas que gostam da decoração, mas não tem um compromisso com os cuidados. Você chama atenção também para essa parte decorativa mais dos acessórios dentro de casa? Eu chamo muito a atenção quando da escolha de vasos, porque realmente hoje em dia... Por exemplo, o nosso aqui, quem está em casa pode imaginar que poderia ser no início, né? Algo verdadeiro, mas aqui não deixa de ser um acessório. Sim. Né? Ele não é verdadeiro, mas deixa o ambiente bonito, a parte da arquitetura, dá acolhimento. Dá acolhimento, exatamente. Pronto. Outra coisa que eu queria chamar a atenção é em condomínios. Por exemplo, pessoas que costumam plantar plantinhas na entradazinha do muro. O que a gente fala a respeito disso? Você estava falando que tem plantas que precisam de luminosidade e tem plantas que precisam de água. Isso. Aí tem pessoas que
costumam fazer hortinhas na beiradinha dos muros ou costumam plantar determinadas plantas na beiradinha dos muros. O que chama a atenção relacionado a isso, com a parte externa do condomínio? Sim. Bom, primeiro eu vou iniciar falando Certo. disso aqui, que eu acho muito interessante. Por exemplo, a gente está num ambiente climatizado, eu acho que isso é o interessante, né? Quando a gente está num ambiente fechado, climatizado, as condições são mais adversas para você cultivar uma planta e manter ela saudável. Então, existem algumas plantas mais resistentes que terminam se repetindo, mas digamos que vão te dar uma sobrevida maior com relação a outras que não resistiriam. Por exemplo, aí nas imagens aparece uma sugestão que eu sempre dou, que é a Zamioculca. Ela é uma planta para ambiente fechado, que pelo contrário, se ela pegar sol excessivo ou até água demais, ela não sobrevive. Então é uma solução, uma alternativa. Outra é a Palmeira rafis, é outra planta que se adequa bem a um ambiente climatizado. Então, através desse processo de pesquisa e de vivência, a gente vai vendo que se adequa melhor. Com relação a condomínios, os condomínios eles geralmente possuem regras que têm que ser obedecidas. Com relação ao cultivo de hortas, assim, as pessoas geralmente elas têm a liberdade de cultivar essas pequenas hortaliças dentro do espaço delimitado, por ser uma área coletiva, ela tem que cultivar nesses espaços. Mas aí em condomínio já é mais viável, porque geralmente elas reservam um espaço específico e a sugestão que eu dou é plantar justamente em locais que tem essa incidência solar mínima, que possibilite a viabilidade, porque é até prazeroso você ter aquela referência. Olha, eu estou usando aqui uma rúcula ou um cheiro verde que foi produzido no meu jardim. Bom. E que todas as pessoas do condomínio podem se unir a favor disso. Podem. Né? Hoje, de uma tendência, ontem eu visitei um espaço que eu fiquei encantado, que é uma agrofloresta, que é algo que acho que deveria ser difundido mais, que é justamente buscar esse cultivo sustentável, que é uma forma até para as populações que necessitam mais, digamos assim, ter essa produção sustentável de vários alimentos e, ao mesmo tempo, é um resgate da nossa ancestralidade, de técnicas que eram utilizadas e que hoje em dia estão sendo resgatadas pela ciência. É o respeito ao conhecimento popular aliado ao conhecimento científico. Muito bom. Aí você fique à vontade para levar dicas para quem está em casa e que tem vontade já de ter essas plantinhas em casa, ter essas plantas nos ambientes e, de uma certa forma, incentivar a população aqui em Teresina a ter esse cultivo, mas também observar o que pode e o que não pode. Então, a dica que eu dou, na verdade, é o procedimento inicial correto. Seria o quê? Você observar seu espaço. Planta sempre é possível. Você vê como esse teu detalhe de verde aqui faz a diferença. Então, assim, é só você perceber como é teu espaço. Ele tem luminosidade maior ou menor? Ele tem incidência solar maior ou menor? Então, a partir desse crivo inicial, você vai escolher as plantas que são adequadas para um ambiente que necessite menos de sol ou luminosidade, com plantas que necessitem de sol. Porque, ao mesmo tempo que a gente fala muito do ambiente interno, onde você não vai ter luminosidade, tem aquela planta que, se ela não tiver com contato direto de sol, por exemplo, essas que estão aí na imagem, essa, por exemplo, é uma planta, você vê que ela está numa área relativamente sombreada. Aí também a Zamioculca que eu falei, são plantas, essa se dá bem tanto no sol quanto na sombra, são plantas que, se elas tiverem uma incidência solar direta, elas sofrerão. Nossa. Então tem é um ficus, até uma espécie rara. Excelente, né? Para você colocar em partes, por exemplo, do quarto, que não pega tanto sol, né? E é interessante que, olhar que eu te falei, a rafis, que é uma planta para ambiente climatizado, eu tive preocupação de trazer algumas imagens que tivessem essa referência. Aí um jardim tropical ainda em crescimento. Inclusive plantas maravilhosas para clínicas, né? Para restaurantes, para continuar, como você disse, com esse verde, que é a nossa Teresina. Exato. E proporcionar bem-estar, qualidade de vida. Tornar aquele ambiente mais receptivo. Eu quero agradecer por você ter vindo aqui no programa falar sobre esse assunto, viu, Augusto? Eu que agradeço. Obrigada de verdade. E as pessoas que quiserem entrar em contato com você, como é que faz? Eu tenho Instagram, César Neiva Paisagismo, @hotmail.com. E mais uma vez, ratificando, agradecer essa possibilidade, porque falar de paisagismo é uma necessidade. Com certeza. Não tratar só como estética, né? Que essa conscientização
aumente cada vez mais. Muito bom. E aí a gente chama atenção para tudo, né? Porque hoje as pessoas querem colocar planta em todos os lugares. Sim. Mas tem que ver os ambientes. Critérios. Banheiro, por exemplo. É possível. O que é falar? possível. Por exemplo, eu tava ali, você pode colocar as jiboias, as âmias. Eu mesmo tenho. Eu sou aquela... Porque, na verdade, traz afetividade. É bom para você saber qual que você Sim. pode levar para lá, né? Jiboias, as amiocucas. Então, dá aquela sensação de acolhimento, de afetividade à casa. Pronto. Então, fica essas dicas. Obrigada, muito bom conversar com você. E aí eu acabei não perguntando para ele se tem alguma parte da casa que não se deve colocar planta. Especificamente, eu não diria isso, eu digo que você tem que ter cuidado com as espécies de Sim. plantas que você usa. Por exemplo, como você falou no início, assim, você tem que ter cuidado com, principalmente se você tem crianças e animais, se a planta é muito tóxica, se a planta tem espinhos. Eu, por exemplo, quando vou fazer um briefing, se eu percebo que o casal tem clientes, tem crianças pequenas, eu já vou procurar evitar plantas que têm esse grau de toxicidade ou que possam machucar. São observações que estão assim, acho que tudo Tudo dá certo. depende do contexto, exatamente. Obrigada, tá? Muito Obrigada obrigado. mesmo.